não sabe o que fazer. Quarta-feira, quando eu estava celebrando a missa de libertação, já no final da homilia eu percebi que alguém me chamava. E eu pensava, mas eu vou parar aqui? A homilia para atender? Mas insistiu, e eu fui. Parei a homilia, coloquei a música e fui ver o que a pessoa queria. Pensei, alguma coisa aconteceu, uma tragédia aconteceu. Talvez eu já morri e nem percebi. Aí era para me dizer que o senhor governador tinha assinado um decreto proibindo, e saiu na Record, proibindo missa, culto, reuniões, até 100 pessoas, aula, os colégios tinham que fechar no dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã, as universidades. E eu fiquei sabendo aquilo e me deu uma revolta. Fiquei revoltado. Eu tenho acompanhado sobre esse vírus. E na quarta-feira eu sabia que tinha um casal com o vírus que vieram de fora, parece que estava da Itália. A mulher estava na UTI e ainda está na UTI, está muito mal na UTI, possivelmente não vai sair da UTI. E o marido que está em casa. Eu pensei, mas por causa desses dois, isso não é o suficiente para ainda fazer um decreto desse. Eu pensei, é cedo demais. É cedo demais. E eu disse para o povo no final, eu fiz alguns comentários e peguei pesado. Mas no final eu disse, olha, se é um decreto do governador, ele é autoridade, nós vamos obedecer. E amanhã não tem missa de libertação. Há 22 anos eu celebro missa de cura, toda quinta-feira às 8 da manhã. E à noite também, a segunda missa de cura. E durante o dia nós ficamos em adoração. E era a primeira vez que eu não ia celebrar. Realmente eu não celebrei. Mas eu saí daqui bastante chateado. Mas quando eu cheguei em casa, que eu liguei a televisão, estava passando um discurso do presidente dos Estados Unidos, ele que não estava levando muita fé nesse vírus, agora ele estava falando que a partir daquele momento, todos os voos para a Europa estavam proibidos. Ele estava decretando tantas e tantas coisas, e aí eu percebi que a coisa era séria. E na quarta-feira começou as manifestações. Já tem quase um mês que na Itália está tudo fechado. O Papa está dentro da biblioteca. A Praça de São Pedro vazia, as ruas vazias, fecharam tudo e colocaram o povo dentro de casa. Ninguém sai na rua na Itália. Mas em outros países também, a França está indo para o mesmo caminho, a Espanha para o mesmo caminho, daqui a uns dias os Estados Unidos vai estar no mesmo caminho. E de madrugada, quando eu rezava, o Senhor me revelou o seguinte, não é dogma de fé, você acredita se você quiser. O Senhor me dizia, o Senhor me mostrou uma nuvem escura, e o Senhor me dizia, esse vírus vem das trevas, é a manifestação das trevas. Esse vírus eu permiti que os demônios colocassem no mundo, eu permiti. Não foi que os demônios por força deles fizessem, não, eu permiti. É ação diabólica. E o Senhor me dizia, é para todos. Não é só para um país, não é só para uma família, não é só para esse pobre, não é só para esse rico, é para todos. É tanto que hoje todos os países, ou pelo menos quase todos, mais de 140 países estão com o vírus, fechando fronteiras, fechando cidades, fechando o país. Mas só que isso não é suficiente.
E aí vi que o único remédio, conselho que o presidente dos Estados Unidos estava dando para os americanos e para o mundo: lave as mãos. Só isso que ele estava dizendo. Lave as mãos, use álcool com gel, use sabão, lave as mãos. Em seguida a igreja já colocou, já decretou: não dê mais a paz de Cristo, se cumprimente com os pés, não mais com as mãos, não dê mais a comunhão na boca de ninguém, não pegue mais na mão de ninguém. E aí os nossos cientistas não podem fazer nada, e não vão fazer nada. E o Senhor me dizia: eu permiti, porque essas gerações, agora voltando para a visão, voltando para a revelação, que a cor dos Estados Unidos não foi revelação, então vou falar a revelação agora que eu vi toda. O Senhor me mostrou uma nuvem extremamente escura, treva mesmo, e o Senhor me dizia: esse vírus vem das trevas, é obra diabólica. Eu permiti que os demônios trouxessem para o mundo isso, porque essas gerações me esqueceram, me rejeitaram, não me conhecem. Essas gerações pisaram em mim, mijaram em mim, rasgaram a minha palavra, cuspiram na minha cara. Essas gerações não me conhecem, agora vão conhecer. E o Senhor me dizia: a última provação mundial que eles conheceram foi na Segunda Guerra Mundial. E eles, gerações, quantas gerações não já passou da Segunda Guerra Mundial para cá? E o Senhor me dizia: eles não têm mais temor. Depois o Senhor me dizia: porque se tem fome num país, é problema do país. Se tem seca num lugar, é problema daquela seca. Se tem um acidente naquele lugar, é naquele lugar. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas agora é para todos. Agora é para todos. Moisés orou, Moisés clamou, e Deus deu a solução: bater na rocha. Quando terminou a visão e a revelação foi voz interior, locução interior, eu senti que eu ia morrer. Aí eu senti que eu tinha que sair rápido da capela e medir o diabetes. Medi meu diabetes, estava 277. Porque eu fiquei chocado. Era 3 horas da manhã, eu sozinho na minha casa, e eu fiquei chocado. O que fazer para parar esse vírus? Lavando as mãos você não vai parar. Fugindo você não vai parar. Com medo você não vai parar. E aí que está acontecendo? Uma coisa que é do demônio. O medo, o pânico é coisa do demônio. Sagrada Escritura diz mais 70 vezes: não tenhais medo, não tenha medo. E está todo mundo com muito medo, todo mundo com muito medo. Já não tem álcool, já não tem máscara, daqui a um pouco não tem mais comida, já não tem mais nada, daqui a um pouco não vai ter nada. O medo. Sexta-feira eu fui no Banco do Brasil, aqui no shopping, e a agência fica na 14º andar. Eu entrei no elevador sozinho, em seguida entrou uma moça. E aí eu resolvi brincar com a moça. Eu perguntei para ela: você está com o vírus? O elevador estava subindo. Ela: não estou não. Eu falei: pois eu estou. Quando eu falei, a moça faltou desmaiar, e eu fiquei com medo da moça desmaiar, de medo ali. E ela começou a suar e começou a dizer: pelo amor de Deus. Ela foi parar lá no canto do elevador e começou a tremer e tremer. E eu falei: calma moça, eu estou brincando, eu não estou com vírus não. Mas ela disse que não acreditou. Ela não acreditou. E ela ia para o Banco do Brasil. Interessante que do 14 andar, eu acho que para ela aqueles minutos, aquele segundo do elevador, do primeiro terra até chegar no 14, foi o tempo mais longo da vida dela. Só porque eu brinquei.
Então esse medo terrível que as pessoas têm, o medo é obra satânica. O medo é obra satânica. E o que fazer, amados? Orar, rezar, clamar, tirar a água das pedras. Só o que nós temos para fazer é isso. Orar sem cessar. Sexta-feira, olha, presta atenção nisso. Já que o Senhor nos revelou isso, que isso é satânico, e nós temos que acreditar na misericórdia de Deus, e nós temos que, como diz aquela música, adorar pelos que não adoram, rezar pelos que não rezam, clamar ao Senhor pelos que não clamam. Nós vamos fazer isso. Nós estamos em Brasília, capital do Espírito Santo, sonho de Dom Bosco, aqui é promessa de Deus, e é daqui que vai sair a cura para o resto. É daqui, é exatamente daqui de Brasília que vai sair a libertação, que vai sair a cura. Nós vamos enfrentar essas trevas e vamos enfrentar no nome de Jesus Cristo. Sexta-feira eu vou começar um cerco de Jericó lá no centro de evangelização. Sexta-feira a gente começa às 3 da tarde, nós vamos começar. E às 3 da manhã eu te peço, 3 da manhã eu estou te pedindo. Se você tem as velas de Pentecostes, se você conhece alguém que tem as velas de Pentecostes, acenda. Vamos acender todos juntos, lá na sua casa, acenda, 3 da manhã, acenda. Vamos acender. As velas de Pentecostes vai ser a nossa libertação. Faça isso. Nós vamos começar um ciclo de Jericó, vamos ficar 7 dias diante do Santíssimo, lá no centro de evangelização, as pastorais, o Zé Nascido, e você também. Você tem 24 horas para passar lá, não precisa ir todo mundo de uma vez, não precisa. Você vai quando você puder. Mas na sexta-feira, às 3 da manhã, porque Jesus venceu o Satanás às 3 da tarde. Foi um grande massacre, Satanás foi acabado 3 da tarde, Jesus morreu na cruz, coisa que ele gritava, desce da cruz, e o Senhor foi fiel até a morte da cruz. Mas 12 horas depois, na próxima 3 que vai dar 12 horas, 3 da manhã, Satanás tenta ressuscitar. Satanás tenta, porque é a hora que nós estamos no auge do sono, mais profundo, estamos mortos, e é aí que ele faz as piores coisas, e ele vai encontrar nós aceso, levantado, com a vela acesa, 3 da manhã, nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, e a resposta vai vir. Só isso que nós podemos fazer, rezar, clamar e pedir ao Senhor. Se quarta-feira era só 2 pessoas, hoje já são 8 que tem um vírus em Brasília. Se era só umas 4 na quarta-feira no Brasil inteiro, as 4, eu não sei bem quanto era. Hoje já são 170 e poucos com o vírus no Brasil. Mais de 1.400 e poucas pessoas estão fazendo o teste para ter vida. E eu te garanto que a crise que ia chegar no Brasil, ia chegar daqui 45 dias, segundo os cientistas. Não vai chegar se a gente orar, não vai chegar se a gente clamar, não vai chegar se a gente verdadeiramente colocar o nosso joelho no chão.